E aí, galera, vocês já pararam para pensar? Quem foi a primeira pessoa na história a ficar milionária? Tipo, o primeiro ser humano a conseguir juntar uma grana absurda? Spoiler, não foi nenhum influencer. Não foi Jeff Bezos, nem Bill Gates. A história que vocês vão ouvir hoje é tão insana que parece roteiro de Netflix. Pessoal, estamos falando do ano 1500, época onde não tinha internet, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. As pessoas trocavam cabra por batata, entende? Mas aí aparece um alemão chamado Jacob Fugger, e esse cara literalmente quebrou o sistema financeiro da época. Galera, esse homem ficou tão rico que chegou a emprestar dinheiro para reis e papas. Imaginem emprestar R$ 50 para o seu chefe. Agora, imaginem emprestar milhões para o presidente. A história começa de forma bem simples. O vovô do Jacob era um tecelão. Tipo, fazia tecido mesmo, nada demais. Mas o pai dele, Hans Fugger, teve uma ideia genial. Ele pensou, cara, em vez de só fazer tecido, que tal eu vender tecido também? Quando Jacó nasceu, em 1459, a família já estava bem de vida. Mas o Jacó, esse cara tinha ambição no DNA. Jacó estudou na Itália, que na época era tipo o Vale do Silício medieval. Lá, ele aprendeu técnicas bancárias que ninguém usava na Alemanha. Ele voltou para casa com uma visão revolucionária. Enquanto todo mundo pensava pequeno, ele pensava global. A primeira jogada genial. Jacó começou a financiar minas. Galera, ele não comprava as minas. Ele emprestava dinheiro para os caras que tinham as minas. E como pagamento, ele recebia uma porcentagem de tudo que saía da mina. Era tipo ser sócio do garimpeiro, mas sem sujar a mão. Resultado, Jacó controlava praticamente toda a produção de cobre e prata da Europa. Imaginem controlar toda a produção de iPhone do mundo. Mas aí que vem a parte mais insana da história. Jacó não parou nos metais. Ele criou o primeiro banco internacional da história. Esse cara tinha agências bancárias em mais de 20 cidades europeias. Roma, Paris, Londres, Antuérpia. Era tipo ter conta no Nubank, mas em 1500. E o mais louco, ele começou a emprestar dinheiro para reis. Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, devia uma grana absurda para o Jacó. Galera, vocês têm noção do poder que isso dava? Quando um rei te deve dinheiro, você basicamente manda no país. Jacó chegou a financiar guerras. Ele decidia quem ganhava ou perdia conflitos baseado em quem pagava melhor. Ok, mas quanto dinheiro estamos falando? Jacob Fugger, no auge da carreira, tinha uma fortuna equivalente a 400 bilhões de dólares hoje. Para vocês terem ideia, ele era mais rico que Jeff Bezos, Bill Gates e Elon Musk juntos. O cara tinha palácios em várias cidades, uma frota de navios comerciais e controlava mais de 20% de toda a riqueza europeia. Jacó chegou a ser chamado de Jacob, o rico. Que criatividade, né? Mas também era conhecido como o príncipe dos mercadores. Jacó morreu em 1525, mas o império dele continuou por mais 100 anos. A família Fugger influenciou a economia europeia por séculos. Mas qual é a lição dessa história insana? Jacó não inventou a roda, ele só pensou diferente. Enquanto todo mundo queria possuir coisas, Jacó queria controlar o fluxo de dinheiro. Enquanto todo mundo pensava local, ele pensava global. E aí, galera, o que acharam da história do primeiro milionário da história? Jacob Fugger literalmente inventou o capitalismo moderno 500 anos antes da gente. Deixem aí nos comentários, vocês fariam o que no lugar dele? E não esqueçam de se inscrever para mais histórias insanas sobre dinheiro e poder.